como se fôssemos malta de lobos danados. Pedíamos que nos retirassem dali, devolvendo-nos a liberdade. Depois aconteciam violentas manifestações de terror. Tudo quanto o leitor possa imaginar de confusão, cenas tristes, aterradoras e horrorosas, ficaria longe daquela verdade por nós vivida nessas horas criadas pelo nosso pensamento distanciado da luz e do amor de Deus. E havia outro detalhe. Como se enormes espelhos nos perseguissem dentro de nós, víamos sempre aquela cena macabra. O nosso próprio corpo na sepultura a se decompor sob o ataque dos vermes esfomeados. O trabalho detestável da podridão a seguir seu curso natural de destruição, levando junto nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue fétido, nosso corpo inteiro sendo consumido num banquete de milhões de vermes famintos. Nosso corpo era comido devagar, sob nossos olhares esbugalhados de terror. O físico morria enquanto nós, seus donos, continuávamos vivos, sem poder morrer também. E castigo, punindo o desgraçado que decidiu insultar a Deus, fazendo antes da hora o que só a ele cabe decidir e realizar. Nós estávamos vivos ainda, diante do corpo apodrecido, e doíam em nós as picadas monstruosas dos vermes. Ficávamos como loucos, sentindo em nós mesmos o que se passava em nosso corpo morto no túmulo. E os nossos gritos infernais se reproduziam em ecos ao longo de todo o vale, o tempo todo. O suicídio é uma teia envolvente em que a vítima se debate para embaraçar-se ainda mais. E todas as histórias medonhas sobre o inferno ouvidas na infância vinham à nossa mente e se materializavam em visões reais. Pensávamos estar diante do tribunal do inferno. Sim, aqueles mesmos obsessores que alimentaram em nós as sugestões para o suicídio divertiam-se com nossas angústias, fazendo-nos acreditar que eles eram juízes que nos deveriam julgar e castigar. Apresentavam-se como fantasmas impressionantes. Inventavam cenas satânicas com as quais nos castigavam. Submetiam-nos a vexames difíceis de descrever. Obrigavam-nos a torpezas e deboches, fazendo-nos cúmplices de suas infames obscenidades. Donzelas que praticaram o suicídio por motivo de amor eram insultadas no coração e no pudor por entidades animalizadas que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem e a servi-los sob todas as formas possíveis por serem eles donos do império das trevas que elas escolheram por moradia quando procuraram o suicídio. Estes seres satânicos não passavam de espíritos que foram homens também, mas que viveram no crime, sensuais, hipócritas, traidores, sedutores, assassinos, perversos, caluniadores, que na terra tiveram funerais pomposos, mas que na vida espiritual se resumem na corja que mencionamos. Além dessas cenas, aconteciam-nos outras não menos dramáticas. Atos incorretos que fizemos durante a vida na terra, os crimes que praticamos, nossas quedas pecaminosas eram colocadas à nossa frente como visão acusadora. As vítimas que fizemos enquanto vivos reapareciam agora em lembranças vergonhosas, nos desequilibrando pelo remorso. Enfim, cada um de nós era um morto-vivo em toda a extensão da palavra. E esse estado de coisas só poderia ser atenuado quando se acabasse as forças vitais de que éramos portadores. Os suicidas se demoram no sofrimento o tempo que lhes restava para o final de seu compromisso na terra. Dias, meses, anos.